Senhor, nós te agradecemos mais uma vez porque o Senhor nos trouxe a sua presença. Em primeiro lugar, Senhor, nós queremos te pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelas nossas iniquidades. Que o teu sangue, Jesus, nos lave de todo mal. Que o Senhor purifique o nosso coração, Jesus, para que ele possa receber da tua palavra, da tua vontade, Senhor, e a revelação do teu Espírito. O teu Espírito Santo, que ele esteja sobre nós essa noite. Nós queremos ser ensinados, consolados, edificados e exortados pela tua palavra. Que daqui, Senhor, desse altar que foi erigido a ti, Senhor, saia palavras proféticas de edificação para a vida de cada um que está aqui essa noite, Jesus. Ninguém sai de casa, Senhor, para ver o homem. Nós saímos de casa para ver a ti, Jesus, para sentir a tua presença, para desfrutar da tua presença, para aprender de ti, desfrutar da tua palavra, Senhor, para contemplar a tua beleza no teu santuário, Jesus. É isso que nós queremos, porque um dia na tua casa, Jesus, vale mais do que 1000 dias em outro lugar. Nós não queremos dar descanso aos nossos olhos, enquanto o Senhor não encontrar um lugar de descanso nas nossas vidas. Então nos edifica, Senhor, para que nós sejamos esse lugar de edificação, um lugar onde o Senhor possa morar, um lugar onde o Senhor possa manifestar o seu reino aos homens. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, fica à vontade. Irmãos, então a gente vem falando nesse capítulo 3 de Efésios sobre a vocação individual, para que a igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja vista pela igreja. E Paulo fala seja a multiforme sabedoria seja vista pelo mundo através da igreja, não só vista pelo mundo, mas vista pelos anjos, pela potestade. Porque tem uma coisa interessante na palavra de Deus, que nós carregamos coisas, e Pedro fala sobre isso, que até os anjos anelam saber. Já parou para pensar nisso? Se não me engano, é 1 Pedro 2,7 que fala isso aqui. Nós temos coisas reveladas a nós que até os anjos desejam saber. E por que nós temos essas coisas reveladas? Porque a Bíblia diz que Deus nos revelou por meio do Espírito. Os anjos não têm o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo. E é tão interessante que a Bíblia fala sobre algumas línguas do Espírito. Se você ler 1 Coríntios capítulo 12, a Bíblia vai falar sobre o dom de línguas. E aí Paulo fala: o que é o dom de línguas? O dom de línguas é quando o seu Espírito olha de fato. Muitos falam da língua dos anjos. E é como se... Por quê? Porque a nossa mente fica infrutífera e a nossa boca fala uma linguagem espiritual. Só que tem uma língua ainda mais profunda que está lá em Romanos capítulo 8, que a Bíblia fala que o Espírito de Deus intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então tem uma linguagem que sai aqui de dentro do nosso espírito, que ela não é expressa nem com palavras, mas com gemidos inexprimíveis, com choro, com algo que sai lá do íntimo do seu espírito. E é nesse momento que nós estamos sendo edificados pelo Espírito que a revelação acontece. Eu sempre falo para vocês que todas as revelações que a gente conversa aqui, às vezes parecem que são frases de efeito, algumas coisas que são faladas, mas na verdade não, na verdade são revelações que surgem no momento de oração. Essa compreensão da palavra, essa revelação da palavra, ver algumas coisas nos textos que talvez ainda não foram vistas, isso só é dado por meio do Espírito. Então, como que nós entendemos essa nossa vocação? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre entender essas coisas no Espírito. O que é uma vida no Espírito? Mas antes disso, a gente vai dar continuidade onde a gente parou na aula passada, e a gente já começou a ver o versículo 3, onde Paulo fala o seguinte. Então, se você puder abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 3, versículo 3. Capítulo 3, versículo 2. Bota um pouquinho. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. A gente falou um pouquinho sobre na semana passada, começou a falar sobre isso, até tinha terminado esse ponto, mas eu vou começar hoje desse ponto para frente, que a confiança não é um dom, a confiança ela é conquistada. Por quê? Porque quando Deus derrama algo sobre nós, tudo que vem da parte de Deus, tudo que vem do céu é algo muito precioso. Uma coisa é você gerir dinheiro, uma coisa é você gerir uma empresa, uma coisa até mesmo você gerenciar outras pessoas lá na sua função, lá no cargo onde você exerce a sua profissão, lá na sua empresa. Outra coisa é você gerenciar os talentos e tudo aquilo que é derramado de Deus para a sua vida.
os dons, os talentos, os ministérios. Tudo isso, quando Deus nos entrega, Ele está esperando uma resposta nossa. Só que para que Deus derrame cada vez mais esses dons ministeriais, para que Deus derrame mais os dons do Espírito, nós precisamos demonstrar que nós somos dignos de confiança nisso. Aí você vai dizer, mas eu preciso ser digno para receber alguma coisa de Deus? Não, nós nunca somos dignos de nada, mas nós precisamos demonstrar a Deus uma confiança naquilo que nós estamos fazendo. E é por isso que Jesus vai contar a parábola dos talentos. Então Jesus vai dizer que um senhor daquela cidade, ele saiu para viajar, mas antes disso ele delegou alguns talentos para os servos. Para um ele deu 5 talentos, para outro deu 2 talentos e para outro ele deu 1 talento. E ele esperava que todos esses homens, esses servos, ao receberem esses talentos, a primeira coisa que eles fizessem fosse: eu vou sair para negociar isso que eu recebi. Ou seja, eu vou cuidar bem daquilo que me foi confiado. Eu vou trabalhar não somente para guardar o que me foi confiado, eu vou trabalhar para que o que foi me confiado seja multiplicado. Então nós precisamos primeiro conquistar o coração de Jesus. Nós precisamos primeiro ir para um lugar secreto, para que aí sim, no lugar secreto, Ele crie em nós um coração que esteja apto para receber tudo que Ele tem para as nossas vidas. Quando Davi, olha só, ele foi destituído por um tempo do trono, por causa da rebelião do seu filho Absalão, e por causa de tudo aquilo que ele havia feito, ele havia adulterado com Batseba, e depois ele é repreendido pelo profeta Natan. Ele escreve o Salmo 51. E uma das coisas que ele escreve no Salmo não é: Senhor, restitui-me o trono, não tire de mim a coroa, não arranque de mim o poder sobre Israel. Não, ele fala: Deus, não retire de mim o teu espírito, me dá um coração puro e um espírito reto. E é por isso que o reinado dele, a confiança que Deus tinha nele foi tão grande, que do reinado dele veio quem? O reinado de Jesus, o próprio Messias. Por quê? Porque a questão não está centrada nas habilidades que nós temos naquilo que nós fazemos, e sim no coração que nós disponhamos a Deus para gerir aquilo que Ele colocou nas nossas vidas. Por isso que eu sempre falo para vocês sobre tudo que nós devemos guardar. O essencial é o quê? Guardar o coração. Então o que Davi estava preocupado? Não retire de mim o teu espírito, não me retire da tua presença, crie em mim, Senhor, um coração puro e um espírito reto. A primeira coisa que nós precisamos essencialmente para termos a confiança da parte de Deus para receber alguma coisa do céu, é um coração puro, é um espírito reto. Quem há de comparecer ante ao santo trono de Deus? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. É isso que Deus espera de nós. Deus espera mais simplicidade, mais humildade lá no coração secreto. Porque a Bíblia diz que aqueles que buscam a Deus no seu secreto, aí sim eles são recompensados. Mas aqueles que fazem as coisas para serem vistas diante de outros homens, eles já receberam a sua recompensa. Então sobre quem que Deus quer derramar as boas dádivas dos céus? Aqueles que se mostram íntegros no lugar secreto. Por quê? Porque quando nós estamos sozinhos, nós revelamos aquilo que nós realmente somos. Na frente de outras pessoas, qualquer um pode dissimular qualquer coisa. Na frente dos meus líderes, eu posso demonstrar qualquer coisa que eu não seja. Isso é o que mais acontece. Isso é o que mais acontece nas redes sociais, no YouTube, até mesmo entre alguns pregadores, alguns ministérios de louvor. Estão pegando receitas prontas e coisas prontas, mas na verdade de coisas que na verdade não foram confiadas a eles. Por quê? Porque o objetivo não é ter o coração puro, não é ter um espírito reto. O objetivo é agradar os homens. Mas todos aqueles que visam agradar aos homens, Jesus vai falar lá em Mateus, no Sermão da Montanha, eles já receberam a sua recompensa. E é a esses que Deus vai confiar as suas promessas? É a esses que Deus vai confiar as boas dádivas do céu? Não. Então é lá no lugar secreto, lá onde ninguém está vendo, é que Deus vai achar confiança em nós. É por isso que eu sempre falo, e nós começamos a falar sobre isso, sobre Lucas 22, onde Jesus fala para os seus discípulos: olha, vocês são aqueles que têm permanecido comigo nas minhas tentações.
Hoje nós não temos Jesus físico para comer com Ele na mesa, nós não temos um Jesus físico para ver Ele dormindo no barco, nós não temos um Jesus físico para ver Ele fazendo os milagres na Galileia, mas nós temos o Seu Espírito, que revela a vontade de Deus nos nossos corações. Porque quem conhece tão bem de Deus, senão o seu próprio Espírito, que a Bíblia fala que até as maiores profundezas de Deus Ele conhece. Então hoje eu posso não me assentar na mesa com Jesus Cristo físico, mas eu posso me assentar na mesa com Jesus através do Espírito. E é por isso que quando nós sentimos a presença de Deus no lugar secreto, que nós somos tão alimentados. Porque na mesa da comunhão sempre tem alimento para nós. O que é esse alimento? É a revelação do Espírito, é aquilo que faz parte da nossa vocação. É como se Deus estivesse dizendo: esse é o próximo passo. Então você busca Deus mais um pouco e Ele te revela o próximo passo. Então você busca Deus mais um pouco e Ele te revela o próximo passo. Porque isso é uma relação de confiança. E a gente esquece que uma confiança, se ela não é dom, ela se conquista. Ora, ela não é conquistada do dia para a noite. Demora anos para você conquistar isso. Demora anos de busca, anos de propósito com Deus, de jejum, de oração, de leitura da palavra. Por quê? Porque por meio desses processos que Deus vai criar você um homem que vai saber usar bem, um homem e uma mulher que vão saber usar bem aquilo que Ele colocou nas suas mãos, que vão saber utilizar bem aquilo que é colocado nas suas mãos. É por isso que os processos são tão importantes. Veja, Deus deu uma palavra para Noé: vai cair um dilúvio sobre a terra. Mas entre Deus dar uma palavra para Noé e o dilúvio se cumprir, passaram-se praticamente 100 anos. Só que olha o quanto que Noé deve ter aprendido enquanto ele construía a arca. Olha quanta coisa ele meditou nesses 100 anos. Olha quanto a sua fé deve ter sido trabalhada. Imagina que todo dia ele pegava a sua ferramenta e olhava para o céu, esperando a chuva. Só que ele esperou 100 anos. Nós não conseguimos esperar um ano por algumas coisas. Imagina 100 anos. E aquilo foi o maior tratamento no coração de Noé. Por que Noé precisava ser tratado se ele era um homem justo, íntegro? Porque ele seria um homem que dele procederia toda a raça humana de novo. E todo o resto da descendência humana foi removido. Agora dele procederia novamente a raça humana. Então Deus foi trabalhando no coração dele algumas coisas que precisavam ainda ser trabalhadas. Eu sempre falo para vocês que Deus, quando nos dá uma palavra, Ele sempre já nos mostra a floresta. Quando a gente tem um sonho, Deus sempre mostra aquilo sendo cumprido. Mas só que para uma floresta crescer, Ele primeiro me dá a semente. E a semente precisa ser trabalhada. Eu preciso jogar a semente na terra, e o primeiro passo da semente na terra é que ela precisa morrer. Jesus disse: se o grão de trigo cair em terra e não morrer, fica ele só. Por quê? Porque não pode gerar vida. Então, se eu jogo o grão de trigo na terra, ele morre, depois ele precisa ser cuidado, precisa ser regado. Só que nós temos medo dos processos, porque os processos, eles nos dão medo muitas vezes. Só que, se a semente, ela entendesse e contemplasse pela fé o que ela se tornaria no futuro, ela não teria problema nenhum em morrer. Porque a semente por si só não gera fruto, mas a semente, depois que morre e vira uma árvore, aí sim ela pode frutificar. Então, se a semente, no estado que ela está hoje, ela contemplasse aquilo que ela se tornaria lá na frente, pela fé, ela não teria problema nenhum em morrer hoje. Porque tudo aquilo que nós renunciamos para Deus hoje, gera coisas no nosso futuro que vão além do nosso entendimento. É por isso que eu sempre falo para vocês que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Porque tudo que nós pedimos ou pensamos ou idealizamos na nossa cabeça como nosso futuro é algo limitado. Mas tudo que Deus nos faz como promessa só pode ser alcançado pela fé. Por quê? Porque é sempre algo que está além das nossas mãos. Só que é nessa fé, é nesse lugar onde nós encontramos a verdadeira felicidade. Por isso que a fé é a convicção daquilo que eu não vejo. Porque se eu vejo já não é mais fé. Paulo fala, a esperança ela não confunde. Mas se eu vejo alguma coisa, espero por aquilo que eu vejo, já não é esperança. Mas aquilo que eu espero sem ver em Deus, isso sim é esperança. Então aí ele fala, em Romanos 5, porque a tribulação gera para nós perseverança.
Romanos 5. Romanos 5, capítulo 3. E não somente isso, mas também nós gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Na minha está perseverança. Está legal. E a perseverança produz o quê? Experiência. Experiência. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, é necessário que nós passemos por essas tribulações e por esses processos, para que dessas tribulações e esses processos gerem o que no nosso coração? A perseverança. Ora, se eu estou ali passando por uma dificuldade, eu persevero naquilo. E depois que eu persevero naquilo, isso me gera o que? Uma experiência. Opa, eu passei por aquilo, mas venci. Por isso que Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Ora, passar pelas tribulações e ter bom ânimo e você vencer o mundo te gera o quê? Experiência. Por isso, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, Ele nos credencia a vencer também. Então, isso me produz experiência. E por último, a esperança. E a esperança é uma forma de crer, é uma forma de fé, porque eu espero por aquilo. E ninguém espera por aquilo que não acredita. Você já esperou por alguma coisa que você não acreditava? Quando a gente não acredita, a gente larga a mão. Mas quando a nossa fé opera, nós esperamos em verdade. Por isso que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera. Esperança. Por isso que os processos têm que vir na nossa vida. Porque se os processos não vêm, eu não tenho experiência. E se o próprio Jesus teve que carregar suas marcas, quem dirá nós? E eu sempre falo para vocês que as marcas credenciam a nós muito mais do que os nossos diplomas. Quando nós chegarmos no céu, nós não vamos ver na mão de Cristo um diploma do Instituto Quadrangular de Teologia. Nós vamos ver na mão de Cristo as suas marcas. Nós não vamos ver na mão de Pedro, de João, de Mateus, de Marcos, um diploma da Refidim ou de qualquer lugar. Mas nós vamos contemplar e contemplamos a partir de hoje aquilo que eles passaram, as suas experiências, aquilo que eles escreveram. Então isso é legado, aquilo que de fato nós carregamos na nossa vida, porque Evangelho é isso. Evangelho não é eu estar passando teoria para vocês aqui. Evangelho é eu impartir a minha vida com vocês. Ou seja, aquilo que eu tenho de experiência, que eu encontrei na palavra de Deus, de uma forma didática, eu transfiro para vocês. Isso é Evangelho. Não é teologia, não é eu encher vocês aqui de doutrina, que também é importante, mas se essa doutrina não carregar parte da minha vida e parte das minhas experiências, isso não é eficaz. Por que não é eficaz? Porque você vai olhar para mim e vai dizer: ele está falando uma coisa que ele não vive. E se eu falo uma coisa que eu não vivo, as minhas palavras não têm autoridade. E se as minhas palavras não têm autoridade, elas não são eficazes em vocês. Então nós precisamos voltar a entender a importância dos processos. Porque enquanto nós passamos pelos processos, Deus está gerando confiança em nós. Confiança. Claro que Deus ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Mas eu imagino que Deus se alegra sempre que nós vencemos mais uma prova, sempre que nós vencemos mais um dia, sempre que nós vencemos mais uma dificuldade. Eu imagino que os anjos eles ficam torcendo. A Bíblia fala, se eu não me engano, lá em 1 Coríntios, que nós somos como um espetáculo para o mundo, para os anjos, para os principados, para as potestades. Então imagina que há uma torcida quando os seres celestiais olham para a minha vida e olham para a sua. Por quê? Porque nós somos como um espetáculo para o mundo. Nós somos um testemunho para o mundo. Então, enquanto nós vamos passando pela prova e vamos vencendo, as pessoas vão torcendo para a gente, para que aquilo que nós estamos pregando e professando seja de fato verdade, porque as pessoas lá fora precisam de um motivo de esperança. E quem que vai carregar essa esperança? Aqueles que têm experiência, porque a experiência produz esperança. Então, se eu passo na prova,
Se eu gero essa experiência em mim, eu não estou gerando esperança só para mim, eu estou gerando experiência para os outros. A Bíblia diz, Isaías 53, que pelas suas pisaduras de Cristo eu fui sarado. Como que eu vou sarar pessoas agora se eu não carrego as minhas marcas? Eu preciso carregar as minhas marcas. Eu preciso passar por aquilo e ser curado por Jesus para que eu entenda que é possível de fato vencer aquilo. Então nós precisamos carregar essas experiências que eu tive. Eu estava conversando com nossos pastores ontem, tinha uma pessoa que está passando uma dificuldade com toque, transtorno obsessivo compulsivo. Sabe quando a pessoa fica paranoica com alguma coisa? Eu já tive isso, tive de uma forma muito acentuada. Só que por eu carregar a presença de Deus, eu comecei a entender o que eu estava passando e Jesus me ajudou a vencer aquilo. Só que é uma coisa terrível. Imagina uma pessoa que não tem quem ajude ela e não tem Jesus para dar um norte para ela. Em quem ela vai ter esperança? No Rivotril, nos remédios? Não, ela vai ver o seu testemunho e aquilo vai balizar a vida dela para que ela possa vencer também. Isso vai gerar esperança na vida dela. Só de ela ver você como testemunho, ela vai ter esperança que ela também pode ser curada. Então como que Deus gera confiança em você? Tornando você a própria mensagem. Eu não falo para vocês que João Batista era a própria mensagem, João Batista era a própria profecia de Isaías. Jesus, ele veio para cumprir toda a palavra. Você lê os evangelhos, ele fez isso para que se cumprisse o que estava escrito, e ele fez aquilo para que se cumprisse o que estava escrito. Porque tudo que o Pai, ele viu o Pai fazer, ele fazia também. Ele disse, o Filho não faz nada de si mesmo, mas tudo que ele vê o Pai fazer, ele faz também. Ele também fala em João 4, porque a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então quando nós nos inserimos nessa vontade de Deus, nós nos tornamos a própria mensagem, carregadas de perseverança, experiência e esperança. Essa é a mensagem de Deus para o mundo, porque o Evangelho significa boas novas. O Evangelho significa boas novas. Nós que somos obreiros, nós já recebemos um caldinho um pouco mais grosso, já é um caldo que dá um pouco de dor de barriga, às vezes que o negócio engrossa. Mas para que aquela pessoa que está lá fora receba o primeiro contato com o Evangelho, ela precisa receber uma mensagem de esperança. Ela precisa receber, ela precisa entender que Jesus pode curar ela do pecado dela. Não só o pecado dela, mas que Jesus também pode curar o corpo físico dela. Que Jesus pode transformar a vida dela. E nós é que carregamos essa mensagem. Nós incorporamos a palavra de Deus e através das nossas vidas nós somos um testemunho para ela. Mas será que Deus tem achado esse lugar de confiança nas nossas vidas? Será que nós temos dito para Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito reto, e renova dentro de mim um espírito inabalável? O que é um espírito inabalável? É um espírito constante. E só é digno de confiança alguém que é constante. Como que Deus vai confiar coisas grandes em alguém que hoje quer o Evangelho e amanhã não quer mais? É por isso que Tiago fala, se eu não me engano, não sejais muitos de vós aqueles que ensinam, porque sobre aqueles que ensinam virá maior juízo. Então, como que nós vamos colocar pessoas para ensinarem que não são constantes? Eu não digo ensinar como na minha posição de professor propriamente dito, mas no sentido de testemunho. Como que Deus vai te confiar a mensagem do Evangelho, vai confiar a minha mensagem do Evangelho, se nós não guardamos essa palavra com constância? Se nós não paramos no nosso lugar secreto para ouvir o que Jesus está falando? Muitos não querem ir para o lugar secreto, para o lugar de intimidade com Jesus, porque perderam o prazer nesse lugar. E trocaram o prazer de Jesus pelo prazer daquilo que está acontecendo na frente dos homens. Naquilo que dá status, naquilo que é o hype, como se fala hoje. Aquilo que dá visualizações, aquilo que tem mais chance de explodir. Mas todo o fundamento é criado no lugar secreto de oração com Deus. Todo bom fruto surge de um momento de intimidade. Grave isso. Todo bom fruto nasce de um momento de intimidade.
O que acontece com um homem e uma mulher quando eles se relacionam na intimidade? Nasce um fruto. Não é sempre, mas em suma, o homem e a mulher foram criados para quê? Foram criados para procriar, continuar procriando. Então, o fruto da intimidade entre o homem e uma mulher é um fruto, é uma outra vida. E nós, quando nos relacionamos com Jesus, a noiva com o noivo, tem que gerar algum tipo de fruto. E a intimidade, ela só é gerada na intimidade. As pessoas às vezes querem expor a sua vida íntima com Deus, mas a intimidade já diz tudo, é intimidade. Então, a oração que ela é feita no secreto, ela não pode ser substituída. Nós temos a oração congregacional aqui no meio dos irmãos, sim, isso também é válido, mas você jamais pode substituir aquilo que é só seu, com Deus, porque é ali que vão surgir as maiores revelações, é dali que saem as maiores músicas, é dali que saem as maiores mensagens, é dali que saem os frutos do Espírito. Todo fruto nasce de uma intimidade. E é por isso que quanto mais você sente a presença de Jesus, mais amoroso você fica. Por isso que quanto mais você sente a presença de Jesus, mais humilde você fica. É por isso que quanto mais você sente a presença de Jesus, mais esperança você tem. Por quê? Porque esses são os frutos do Espírito. Domínio próprio, mansidão. Quanto mais você fica com Jesus, mais você se parece com Ele. Mas nós precisamos cultivar esse lugar de intimidade com Deus. Nós precisamos mostrar o nosso coração para Deus. Nós não podemos mais esconder o que é ruim que está aqui dentro. Porque nós muitas vezes queremos esconder de Deus aquilo que precisa ser mudado. Só que Deus, Ele contempla todas as coisas. Eu sempre falo para vocês que Deus esquadrinha o coração do homem. Se Deus esquadrinha o coração do homem, eu não posso me achegar diante de Deus com um véu. E aí Paulo fala, todos nós com o rosto desvendado, nós precisamos nos apresentar diante de Jesus como nós somos e pedir misericórdia para que Ele nos transforme e criar nesse lugar de intimidade uma relação de confiança. Porque no final daquela parábola dos talentos, o Senhor daquela terra veio pedir conta dos talentos. O que você fez com os 5 talentos que eu te dei? Olha, eu transformei em mais 5 talentos. Ok, pode entrar no teu descanso. E você que tinha 2 talentos, o que você fez? Não, eu multipliquei e dei mais 2 talentos. Ok, pode entrar no teu descanso. Mas aquele que tinha recebido 1, ele ficou com medo e enterrou. E aí? O que nós fizemos com aquilo que nós recebemos de Jesus? O que nós recebemos com a confiança que Ele depositou nas nossas vidas? Porque é verdade, Deus depositou uma confiança em você. Confiança mesmo, Deus confia em você para fazer aquilo que Ele projetou para a sua vida. Deus confia em mim para fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Então, se eu não levantar todos os dias com a cabeça fixa naquilo que Deus me chamou para fazer, eu corro o risco de perder o foco. Eu preciso entender que quem mais é dado, mais é cobrado. Deus depositou confiança nas nossas vidas, amém? E aí, Salmo 25, quando a gente falou na aula passada que os segredinhos do Senhor são para aqueles que buscam. Ou seja, Deus vai revelar os seus segredos se você se apresentar diante dele. Se você se apresentar diante dele continuamente, ele vai dizer, olha, posso confiar nele. E aí as coisas vão sendo derramadas sobre a sua vida, num processo. Depois João 15,15, que Jesus fala, eu já falei, acho que eu falo esse versículo toda hora. E já não nos chamo servos, eu vos chamo amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas eu vos tenho dado a conhecer tudo quanto ouvi do meu Pai. Se Deus tem me dado a ouvir alguma coisa, é porque eu me disponibilizei a estar com Ele para ouvir o que Ele está dizendo. E se eu ouço aquilo que Ele está dizendo, eu já não sou um servo, eu sou um amigo. E o que é um amigo? Alguém que é digno de confiança. Então, se eu ouço aquilo que Jesus está falando, eu estou criando uma confiança com Ele. E aí depois ele continua no 16 falando, porque não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Ou seja, eu, Jesus, ele falando obviamente, depositei uma confiança em vocês. Não foi eu que cheguei para Jesus e falei, Jesus, eu quero estar toda segunda-feira ensinando. Não foi vocês que escolheram estar aqui. Foi Jesus que apontou o dedão para vocês e disse assim, eu escolho
confiar no Vitor para fazer a obra que eu tenho na vida dele. Eu escolho confiar no Osni para cumprir o propósito que eu tenho para a vida dele. E depois ele continua falando: não fui eu que escolhi a vós, mas não fosse vós que escolhesseis a mim, mas eu escolhi a vós para que vades e deis frutos, e esse fruto permaneça. Então, a sequência está aí. Eu sou amigo de Jesus, por quê? Porque eu ouço aquilo que ele diz, que é algo que ele ouviu do Pai dele. E o que Jesus ouviu do Pai é algo revelado, é algo que vem pelo meio do Espírito. E aí eu sei que Jesus deposita uma confiança em mim, porque ele que me escolhe. Só que essa escolha, essa confiança precisa gerar o quê? Um fruto. Porque eu vos designei para que vades e deis frutos. Então Jesus deposita uma confiança em mim, e essa confiança ela precisa ser revertida em fruto. O talento precisa ser multiplicado. Eu preciso pegar um pouquinho do que está aqui, multiplicar isso e derramar sobre a vida de vocês para que isso seja multiplicado. Eu preciso me colocar no lugar secreto, pedir misericórdia para Deus, para que Deus derrame mais a sua presença, para que o que está aqui dentro seja multiplicado, para que a revelação, para que o vinho novo venha todos os dias, para que a revelação não pare, porque Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirá um rio de águas vivas. E o rio, quando você fala de rio, você está falando de algo que não para, é uma água que nunca para. Vai ter momentos da vida em que esse rio vai estar fluindo mais, talvez tenha um momento da sua vida que esse rio vai estar fluindo menos, mas esse rio vai fluir para a eternidade. É o que Jesus diz: terá um rio dentro de si a jorrar para a eternidade. Então é um rio que nunca para de jorrar. Mas eu preciso me colocar nesse lugar do Espírito. Nós estivemos sendo ministrados no sábado no café com pastores, e desde de manhã até de noite eu estava moído por dentro. Eu só sentia vontade de chorar, porque aquilo era como um rio dentro de mim, e Deus falava dentro de mim o tempo inteiro, e eu tinha que estar escrevendo o tempo inteiro, porque vinha muita coisa na minha cabeça. E é como um rio, isso vem como um rio. E a coisa é tão no Espírito que eu vou falar para vocês, que quando o cara que estava pregando, ele pregava, ele falou coisas que nós falamos na segunda-feira passada. Você lembra que eu falei? Se vocês vão, acho que no versículo anterior nós falamos sobre ser escravo de Cristo. Ele falou a mesma coisa. Enquanto ele falava, vinha um versículo na minha cabeça que ele ia falar. E quando aquele versículo veio na cabeça, ele falava a mesma passagem daquilo que estava na minha cabeça. Por quê? Isso é o Espírito, é o rio jorrando. É uma coisa que o Espírito está sintonizando na nossa vida. Mas isso é conquistado aos poucos. É um relacionamento com Jesus. Eu sempre falo esse texto, e esse texto talvez fosse uma das maiores revelações que eu já ouvi de Jesus das Escrituras, que é Efésios capítulo 5, onde Paulo fala: deixará o homem, o seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher, e serão os dois uma só carne. E ele continua falando: grande é esse mistério, mas eu me refiro não ao homem e à mulher, e sim a Cristo e à igreja. O que Paulo está falando aqui? Paulo começa falando de uma unidade entre o homem e uma mulher. O homem deixa o seu pai e sua mãe e torna-se um com sua mulher. Por quê? Porque o homem e sua mulher tornam-se uma só carne. Então você e sua esposa não são só um espírito, não são uma só alma, mas vocês são uma só carne. Por isso que a relação sexual é um ato matrimonial para Deus. Por isso que ele só é lícito dentro da aliança. Porque o homem e a mulher, eles se tornam uma só carne, porque isso tem a ver mesmo com a questão física da coisa, o relacionamento conjugal. Mas aí ele fala de Cristo e da igreja. Olha que loucura, grande é esse mistério, mas eu estou falando de Cristo e da igreja. E que mistério é esse? Cristo e a igreja sendo um só. Mas espera aí, nós somos um só corpo com Cristo, amém? Mas também em um só Espírito. Porque do mesmo Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, é o Espírito que nós carregamos hoje, o Espírito Santo de Deus. Isso é a unidade. Por isso que em João 17, Jesus vai falar: olha, a oração sacerdotal de Jesus era o quê? Que nós fôssemos um com Cristo, assim como Cristo é um com o Pai. E que nessa unidade o mundo pudesse crer que Jesus fosse enviado. Então, quando nós nos tornamos um com Jesus por meio do Espírito, nós podemos ser uma boa testemunha para o mundo e ver em nós o Cristo que talvez eles ainda não creram.
Essa é a unidade que Paulo estava falando. Eu sou o corpo de Cristo, sou um com Cristo e funciono nesse corpo por meio de quem? Do Espírito que eu carrego. Nós somos um por meio do Espírito com Deus, porque Deus resolveu derramar do seu Espírito. É por isso que Jesus disse: é necessário que eu vá para que Ele venha. E quando Jesus foi, que Ele deu o último suspiro na cruz, o véu se rasgou do alto a baixo, ou seja, o lugar de intimidade, que era o Santíssimo Lugar, ele não existe mais, fisicamente falando. Ele existe aqui, dentro de mim, dentro de você. Só que esse lugar, ele existe aqui dentro, mas se ele não é frequentado, ele perde o poder. Se você não frequentar esse lugar, ele fica esquecido. Agora, sempre que você frequenta esse lugar, você se lembra desse lugar, aí o Espírito Santo, ele pode fazer com que esse rio jorre da vida de você, da sua vida. E é maravilhoso quando a gente entende o que é fluir no Espírito. Eu sempre me perguntei para Deus, e quando eu me converti, a maior questão da minha vida era: como que as pessoas ouvem a Deus? Rapaz, eu ouvi o pastor entregando palavra profética, eu falei: que loucura, eu quero isso também. Se a gente vê ele pregando, sim, eu vou falar, eu falava: que loucura isso, eu preciso ter isso também. E aí eu comecei uma saga na minha vida de como que eu ouço Deus falar. Porque não é tão simples ouvir Deus falar. E aí eu entendi que é só você criar intimidade com o Espírito. Vai chegar uma hora que Ele vai falar aqui dentro de você e a voz dele é reconhecível. Esqueça que Deus pode falar audivelmente, pode falar, mas é uma vez na vida e é muito raro Deus falar audivelmente, pode falar. Mas é aqui no seu Espírito. É uma voz que fala aqui dentro, que te remoe, que te vira por dentro, te gera uma convicção aqui dentro que você sabe por quê? Porque você sabe. Eu tive uma experiência com Deus na segunda-feira. No sábado meu computador estragou. Eu falei: meu Deus, o problema não era tanto o computador, eram os arquivos que estavam dentro do computador. Porque tinham projetos que eu estava fazendo que eu precisava entregar e eu ia ter que fazer tudo de novo. Eu falei: meu Deus, eu vou perder umas 3 semanas de trabalho, eu não posso ficar sem. E eu, daquele desespero, ainda tinha as aulas da escola bíblica, mas as aulas da escola bíblica eu tinha em PDF, então eu conseguia copiar e jogar por ele, mas os meus projetos não tinham o que eu fazer. Aí eu fui sair com o carro para fazer outra coisa e eu senti Deus ministrar no meu coração forte. Eu comecei a chorar e Deus falou comigo: você vai recuperar os seus arquivos. Eu falei: mas Deus, o cara acabou de falar que não está conseguindo, que não vai ter arquivo nenhum, o que eu vou fazer? Não tá, o scanner não está achando. Mas eu guardei aquela palavra no meu coração. Eu falei: se é Deus que falou comigo, vai acontecer. E aí passou terça, nada, passou quarta, nada, passou quinta, nada. Foi na sexta eu liguei para o cara: ei, consegui alguma coisa? Olha, o scanner estava passando até quinta-feira e já estava quase acabando. Mas quando ia acabar, a luz caiu, eu tive que começar tudo de novo. Amém? De novo, sexta, sábado, domingo, aí segunda, hoje, ele mandou notícia que ele conseguiu recuperar todos os arquivos. Então aquela voz que eu ouvi, de fato era Deus. Porque a minha mente humana limitada, a primeira coisa que pensou é: ferrou, vou ter que fazer tudo de novo. Vou ter que trabalhar o dobro, vou ter que trabalhar final de semana, eu estou perdido agora. Mas eu entendi o que é a voz do Espírito. Pode não ser audível, pode não ser uma voz física, mas ela é mais real do que quando alguém fala com você. Ela ferve, ela borbulha no seu coração, ela vem de dentro para fora. E aí eu comecei a entender o que é a voz de Deus. Então às vezes eu estou pregando aqui, vocês veem que eu paro e falo um outro versículo, porque eu escutei alguma coisa no meu espírito que precisa ser dita. Então é impressionante, às vezes eu estou pregando, parece que eu falo igual uma metralhadora às vezes. Mas é que às vezes eu estou vendo aquilo que eu estou falando agora e já estou vendo aquilo que eu vou falar lá na frente. E isso não é uma habilidade mental, isso é algo no espírito. E uma vez eu estava me perguntando, isso é um testemunho meu particular, mas eu estava me perguntando sobre isso. Eu ia ministrar de noite aqui nos jovens e eu estava pedindo para Deus uma mensagem, daqui a pouco a mensagem ela veio inteira assim, da introdução, os tópicos, tudo, ela veio inteira e eu escrevi inteira e de noite eu fui. E nessa mesma hora eu falei com Deus: Deus, o Senhor podia confirmar algo sobre o meu ministério hoje? E eu vim pregar. E quando eu vim pregar, rapaz, foi uma presença de Deus assim que eu não consegui. Aquele dia foi assim uma coisa maravilhosa. E quando eu acabei de pregar, uma pessoa veio falar comigo, ela tinha uma visão comigo. Enquanto eu andava,
para um lado e para o outro, ele viu uma Bíblia dourada na minha frente e ela folhava de um lado para o outro enquanto eu andava. O que isso significa? Isso é revelação do Espírito. Ou seja, não era o meu entendimento que estava dando uma palavra, era o Espírito que estava pregando. E qual que é o nosso papel nisso tudo? É desaparecer, diminuir. Porque pela minha capacidade mental, eu não teria capacidade alguma. Não teria, porque sempre que eu venho para cá, eu venho cansado. Eu venho, Deus, hoje não tem nada na minha cabeça, nada. Vocês dizem que no começo a gente até começa meio enferrujado, né? Vai indo devagar até desabrochar, por quê? Porque daqui a pouco vem o óleo do Espírito e as coisas funcionam. Por isso que eu bato tanto nessa tecla, sem o Espírito nada acontece. Por que você acha que tem tantos pastores se desviando, tantos escândalos na igreja? Ministros de louvor, escândalos e tanta coisa na igreja, por quê? Porque a intimidade com o Senhor foi posta de lado. E as tarefas do ministério, sabe, tudo aquilo que envolve o sistema foi colocado como prioridade. E por isso as pessoas se perderam. Veja, o próprio Salomão que escreveu sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes da vida, no final da vida perdeu o coração. O mesmo homem que escreveu o livro de Provérbios, escreveu uma das coisas mais maravilhosas que você pode ler sobre o íntimo do homem, sobre o coração, e que de fato, realmente, sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque aqui no coração que vão surgir as coisas boas ou ruins, é aqui de dentro que as coisas vão brotar. O mesmo homem que escreveu isso, no final da vida se desviou, perdeu o coração. Como que o homem sabe? Que sabe que o coração precisa ser guardado, chega no final da vida desviado. Como? Alguma coisa ele negligenciou da sua vida. E talvez a coisa que ele tenha negligenciado tenha sido o relacionamento com Deus. E por que você fala isso? A Bíblia não fala isso abertamente. Mas quando nós olhamos para Salomão e pensamos em relacionamento, qual é o erro que nós vemos nele? O fato de ele ter se relacionado com 1000 mulheres e que muitas delas não professavam a mesma fé que ele. Então alguma coisa no seu convívio de relacionamento estava desajustada. Você pode até não ser um homem muito inteligente. Nós podemos até ser alguém que não tem muito dinheiro, não tem muito conhecimento, não tem um diploma, não tem uma casa, mas nós não podemos perder o relacionamento com Deus. Porque a sabedoria e o dinheiro que Salomão tinha não livrou ele de ser um desviado no final da vida dele. Gente, eu estou falando de Salomão. Se vocês já leram as Escrituras e verem tudo que ele construiu, a Bíblia fala que a prata no reinado dele era como pedra normal. Até o ouro tinha tanto ouro assim que os caras olhavam para aquilo e era tanto que tinha. Eles usavam para fazer talher, para fazer copo, porque tinha tanto que usava até para os utensílios básicos. Então, se Salomão perdeu o coração, quem dirá eu não tenho que guardar o meu coração? Então, o lugar secreto ele me blinda disso. O lugar secreto é o melhor lugar para que eu possa guardar meu coração. Eu deixo ali guardadinho em Deus. Deus está aqui no meu coração. Se ele se desviar para a direita ou para a esquerda, o Senhor puxa ele de volta. Amém? Então isso é a primeira questão em relação à confiança. Pode passar lá para a gente, André. Vamos voltar lá para Efésios capítulo 3. Pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Então qual é a primeira coisa que ele fala aqui? Segundo uma revelação que me foi dada a conhecer um mistério, e depois ele fala de um discernimento que ele teve do mistério de Cristo. E que revelação é essa? Que revelação é essa? Essa é a palavra profética que eu sempre falo para vocês que nós já recebemos. Porque a profecia, quando nós falamos em profecia antigamente, qual era o outro nome que eles chamavam os profetas? Vidente. O que é vidente? Alguém que vê algo do futuro. O que
que é a vidência? É você enxergar algo no futuro que ninguém mais vê. Isso é uma vidência. Você viu algo no Espírito, sei lá, Deus te mostrou alguma coisa, isso é uma vidência. Então a profecia, um dos pilares da profecia é a vidência, você enxergar algo no futuro. Então Paulo fala de uma revelação que foi dada para ele, que ele viu alguma coisa do seu espírito. Ele viu alguma coisa. E o que Paulo viu? No caminho de Damasco. Ele caiu do cavalo, sei lá, do jegue, ele caiu no chão. E ele teve um encontro com Cristo. Falou: Paulo, dura coisa é você lutar contra essa causa. E aí ele ficou cego, você conhece a história. Depois Ananias vai lá, ora por ele, revela o mistério e tal. Mas tudo aquilo foi revelado por ele espiritualmente. O nosso chamado, ele não é comprado, não vem com um diploma. O nosso chamado não vem com nada que é físico. O nosso chamado vem essencialmente de coisas espirituais. Porque foi Deus que me chamou, foi Deus que te chamou. Aquela palavra profética que você recebeu lá atrás e que você entendeu que vem de Deus, foi inspirada justamente por Deus. Então Paulo fala, uma visão, uma revelação que me foi dado a conhecer um mistério. Mistério. Por que é um mistério? Porque é algo que estava em oculto e agora foi revelado. Deuteronômio fala o quê? Que as coisas ocultas são de Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Tudo que é muito valoroso, Deus escondeu. Tudo que é muito valioso, Deus escondeu. Por que você acha que a pedra preciosa é tão difícil de achar? Por que você acha que o ouro você tem que ir lá minerar? Por que você acha que é tão difícil achar coisas que são extremamente valiosas? Terra ninguém quer, porque tem em todo lugar. Terra, areia, barro, pedra. Mas aquilo que é precioso, Deus escondeu. E aquilo só vem para fora por meio do quê? De uma revelação. E essa revelação só vem de onde? Quando eu busco a Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Invoca-me e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então, a partir do momento que eu mergulho em Deus, e como eu falei para vocês, a gente vai criando uma confiança em Deus, no meu espírito vai sendo revelado algumas coisas. É por isso que Pedro, quando ele declara quem é Cristo, não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala para ele: bem-aventurado és, Simão, porque não foi carne e nem sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, não foi algo físico, humano, mas foi algo espiritual que te foi revelado no Espírito. Então Deus, ele nos dá uma visão. Por que fala João 5,19? Vamos abrir lá, João 5,19. Então, isso falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que ver o Pai fazer. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhante o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que essas lhe mostrará, para que vós maravilheis. Então o que é a revelação? É uma coisa que o Pai está revelando, é uma coisa que o Pai está fazendo e está mostrando. É por isso que a gente viu lá em João 15, que Jesus, ele ouve do Pai e revela para nós. E sempre que Jesus tem algo do Pai e nos revela por meio do Espírito, isso é uma revelação, isso é um mistério revelado. E sempre que nós temos um mistério revelado dentro de nós precisamos parar e dar atenção para isso, porque isso tem muito a ver com a nossa vocação. Paulo teve uma revelação que ele teria um ministério para os gentios. Segundo uma revelação que foi dada, ele fala: por esta causa eu, então, Paulo, ministro dos gentios. Paulo sabia a sua vocação, por quê? Porque ele tinha tido uma revelação, um mistério havia lhe sido revelado. Eu tive uma revelação quando eu comecei. Vocês tiveram uma revelação, se não tiveram ainda vão ter. Se não tiveram, precisam buscar isso no Espírito. Precisam buscar essa profundidade no Espírito. Precisa cavar. Tinha um amigão meu, que era um senhor de idade, era muito sábio, que era meu conselheiro do mundo, eu sempre conversava com ele. Infelizmente nós perdemos ele na pandemia. E ele sempre falava: aquele que cava o poço bebe água primeiro. Ele sempre me via lá orando e falava: aquele que cava o poço bebe água primeiro.
Então, quanto mais eu vou cavando poço, mais água eu bebo, mais revelação eu tenho, mais eu vejo aquilo que ninguém vê, porque a Bíblia diz que aquele que é espiritual discerne muito bem todas as coisas espirituais e por ninguém é discernido. Por quê? Porque ele tem um entendimento que ninguém tem. Em contrapartida, aquele que não entende as coisas de Deus, o que a Bíblia fala? Que o Deus desse mundo lhes cegou o entendimento para que não lhes resplandeça a glória de Deus. Se você vive uma vida no Espírito, você é antenado para o que de fato está acontecendo. Agora, se você vive uma vida na carne, o príncipe desse século, o diabo, ele te cega o entendimento. É por isso que você vê as pessoas fazendo tanta cacaca lá fora. Você pensa, como que essa pessoa fez isso? Porque ela é cega no seu espírito, no seu entendimento. Tudo aquilo que é externado na nossa vida por meio físico surgiu de alguma coisa espiritual. É por isso que quando nós nascemos, nós entramos para o Evangelho de Cristo, primeiro nós precisamos nascer da água do Espírito. Eu nasço do Espírito e aí então eu me torno alguém para o reino de Deus. Mas eu preciso nascer do Espírito antes. Então eu nasço do Espírito, eu vejo o reino de Deus. É por isso que Jesus fala, quem não nasce da água do Espírito, primeiro ele fala, não pode ver o reino dos céus. Depois ele fala, quem não nasce da água do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Ou seja, para eu ver, Jesus está falando de visão, um entendimento, uma revelação, um mistério que aparece para você, que você começa a entender coisas que você não entendia. É por isso que alguém, quando se converte, ela é totalmente transformada, porque o seu entendimento é transformado por meio de uma revelação. E isso é revelação do Espírito. Por isso que antes o Ivo brigava com a Sandra quando a Sandra vinha para a igreja, né? Agora não, agora o Ivo é o cara que vem sempre na segunda-feira, porque alguma coisa no entendimento dele foi transformada, alguma coisa nasceu dentro dele. Isso só pode ser nascido por meio de quem? Do Espírito. Isso é maravilhoso. Como que alguém que antes era totalmente avesso às coisas de Deus, agora vem na segunda-feira, numa segunda-feira, estando cansado para aprender sobre as coisas de Deus? Não dá para entender, isso é só se entender no Espírito, né? Você também, é um cara brabo antes, agora já leu a Bíblia 4 vezes, sei lá quanto, já leu mais do que eu. Dá explicação depois. Não. Então isso é uma revelação que é dada no Espírito, é uma coisa que vem para fora. Amém? Então são convicções de coisas que eu não vejo, é uma coisa que começa a aparecer no meu espírito. E é em cima disso que eu preciso combater o meu ministério. Vai ter um dia mau, vai ter um dia difícil, vai ter um dia que as coisas não vão funcionar, mas aí eu preciso lembrar daquilo que foi me revelado lá atrás. Não, peraí, se foi Deus que me prometeu, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel para cumprir até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a me transformar, ele vai me transformar até o fim. Então esse dia mau não é o fim, esse dia mau é só o meio. O dia mau vai ter o fim, mas ele não é o fim, porque nós temos o ser humano como um todo, ele tem um sério problema em se deixar levar muito pelas circunstâncias. Então ele acha que aquela circunstância ali é a realidade que ele está vivendo, mas na verdade não é a realidade, é só uma circunstância. O dia mau não faz da sua vida uma vida ruim. O dia mau é somente um dia mau. Amém? Então nós precisamos continuar olhando para frente, porque quando nós falamos de uma visão, nós estamos falando de algo que vai acontecer no futuro. Aí Jesus fala, lembrai-vos da mulher de Ló. O que a mulher de Ló fez? Ela olhou para trás, ela olhou para Sodoma e Gomorra, talvez ela sentiu saudade do pecado. Mas quando ela olhou para Sodoma e Gomorra, ela se tornou uma estátua de sal. Tem uma revelação em Esdras, eu estava lendo Esdras esses dias, aí a Bíblia fala que quando eles lançaram o fundamento do templo, para começar a reconstruir, a nova geração começou a se alegrar, começaram a chorar de alegria, começaram a gritar de alegria, nossa, o templo vai ser reconstruído. Só que a antiga geração, quando viu as bases novas do templo serem colocadas, começaram a chorar de tristeza, porque eles lembraram do passado. E aí a Bíblia diz que não sabia se discernir o que era um choro de alegria, o que era um choro de tristeza, porque quem olha para trás tende a sempre ter um espírito de comiseração, não é?
ó céus, ó vida, como era bom aquilo, como era bom aquele outro, e para de projetar as coisas para frente. Mas quem olha para frente, é aquilo que Paulo fala, deixando para trás aquelas coisas que para trás ficaram, prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Então, quando eu olho para frente, alguma coisa é ativada dentro de mim, porque eu começo a sonhar. Deus me mostrou alguma coisa, eu estou contemplando aquilo me impulsiona a chegar onde eu preciso chegar. Por isso que o olho é colocado na frente da cabeça, porque eu olho para frente de onde eu ando. Eu nunca vi alguém que fica andando de costas, a gente anda para frente, porque o olho é para frente. Agora, quando a gente olha muito para trás, a gente corre o risco de ficar preso lá. Os nossos pastores sempre falam, de trás eu trago somente as coisas boas. Eu só lembro do passado para lembrar daquilo que Deus fez na minha vida e para lembrar daquilo que me traz esperança. Jeremias fala, preciso trazer à memória aquilo que me traz esperança. Olha a esperança de novo aí. Então, olha só, Jeremias fala, preciso trazer à memória o que me traz esperança. Até quando eu olho para trás, é para que me gere esperança para frente. Para pensar nisso? Se eu olho para trás, é para que no meu coração seja dada esperança para aquilo que Deus vai fazer na frente. Por isso que às vezes nós nos acomodamos e falamos, aqui está bom, Deus já fez tanta coisa, mas aquilo que Deus quer fazer ainda transcende aquilo que Ele já fez. Nesse dia eu estava conversando com o pastor, a gente estava caminhando junto lá no batalhão lá, estava caminhando em volta e eu conversando com ele, falei, sabe que o pior lugar que nós podemos chegar é o lugar de prosperidade. É aí que o problema acontece, porque eu corro o risco de me acomodar e ficar aqui, e não experimentar coisas novas, e não arriscar coisas novas, e não fazer, sabe, pô, já sou tão abençoado, não preciso ofertar mais, não preciso fazer mais, não, agora é que eu preciso fazer mesmo. Agora que Deus aumentou a minha porção precisa aumentar para Ele, porque senão eu paro. E só que no reino de Deus não existe parar, existe decrescer ou crescer, ou você cresce ou você decresce. Então precisamos olhar para frente.